Vamos então para a fase 3 sobre as células. Os peroxissomos e os lisossomos, a gente tem que saber as funções, né, deles dentro da célula e a gente tem que saber também de onde eles vieram. O lisossomo, vocês já sabem que ele veio do complexo de Golgi. Agora, os peroxissomos, eles são formados lá no retículo endoplasmático, não granuloso. Fiquem bem atentos a isso, porque sempre tem uma pegadinha dizendo que é no granuloso, e não, é no liso, tá? Não esqueçam. A função do peroxissomos nada mais é do que degradar os peróxidos. Peróxidos são resíduos tóxicos que são produzidos pela célula através do seu metabolismo. Metabolismo, gente, é como a célula respira, como ela come, como ela funciona internamente. E para esse funcionamento ocorrer dentro da célula, ele acaba liberando esses peróxidos, tá? Um exemplo, se houve a formação do peróxido de hidrogênio, H2O2, né, que a gente vê aqui duas moléculas de peróxido de hidrogênio, com a enzima catalase, que está lá dentro do nosso peroxissomo, ele vai degradar, fazer uma reação, né, e aí vai transformar em duas moléculas de água e oxigênio. Essa água, ela vai ser liberada depois da célula para fora, né? E aí pode ser eliminada através do suor, da transpiração, da urina. E o oxigênio, o nosso corpo pode até utilizar para a produção de energia também. Então, o peroxissomo é o mais simples de todos, não tem segredo, só fiquem ligados nessa pegadinha aqui, de onde ele é produzido. E ele é mais função de desintoxicação, né? Ele acaba degradando os peróxidos e torna em duas substâncias que não são tóxicas para o nosso corpo, ok? A próxima foi os vacúolos, né? Os vacúolos a gente vai encontrar apenas em células vegetais e também encontramos em células de fungos e protozoários. Gente, cuidado na leitura da questão, tá? Não esqueçam que fungo não é um tipo de vegetal. Tá? Fungo, ele pertence ao reino fungi, então vocês têm que ficar ligados como está escrito a questão, para eles não botarem uma pegadinha aqui também. Os vacúolos, gente, eles ocupam quase todo o interior da célula, tá? Aqui esse verde é a parede celular, depois tem a membrana, e lá dentro da membrana a gente tem um vacúolo. O vacúolo, ele possui uma membrana também, né? E essa membrana se chama tonoplasto. Lembrando que não é a membrana da célula, tipo, vai ter a célula, a parede celular, dentro vai ter a membrana plasmática, dentro da membrana plasmática tem o vacúolo. E o vacúolo tem o nome dessa membrana é tonoplasto, mas ele tem as três delimitações. A função do vacúolo depende muito em qual célula ele está, se é uma vegetal, um fungo, um protozoário. Exemplo, a principal função nas células é equilíbrio osmótico, né? Ele que controla a entrada e saída de água dentro da planta. As plantas, né, fungos, muitas vezes eles não têm lisossomos. E aí o que acontece? O vacúolo vai ter função do lisossomo. O lisossomo, vocês já sabem que a função é digestão intracelular, digestão dentro da célula. Então, se não tem lisossomo, vocês já vão saber que a célula vai ter o vacúolo e que o vacúolo vai ter as enzimas digestivas para fazer a digestão intracelular. Então, é bem fácil. Sempre antes de responder, dá uma olhadinha se a célula vai ter lisossomo ou não. E também os vacúolos, eles podem armazenar pigmentos, ou seja, eles podem dar cor ao vegetal, se dentro do vacúolo tiver esses pigmentos. Aí existem vários tipos de pigmentos, mas não são cobrados agora. Depois a gente vai ver um capítulo só falando sobre essa parte de pigmentos. Depois, a próxima organela é a nossa mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria está de uma forma bem reduzida nesse capítulo, porque depois eu já falei para vocês, né? A gente vai ter um capítulo falando só delas. Elas são muito importantes. Uma coisa que eu já vou falar para não esquecer, né, é a origem materna da mitocôndria. Todas as mitocôndrias
que a gente possui vieram da nossa mãe, porque quando ocorre a fecundação, as mitocôndrias elas ficam no espermatozoide, mas na parte do flagelo. E como eu já falei para vocês, apenas o acrossomo é que entra dentro do óvulo, né? E aí o flagelo fica para o lado de fora, ele vai se degenerar e com ele vão as mitocôndrias paternas. Então, isso daqui é uma questão bem bobinha, mas que sempre cai em provas, em simulados e até no vestibular. Tá? Então, a mitocôndria tem origem apenas materna. Vamos lá. A mitocôndria ela tem função de obtenção de energia, né? Mas lá no 8º ano, vocês estudaram comigo que a função da mitocôndria é a respiração celular. O que a respiração tem a ver com a obtenção de energia? Através da respiração, a gente pega o oxigênio e o oxigênio vai sofrer uma série de transformações que vai dar energia para o nosso organismo. Por isso que a respiração tem tudo a ver com energia. Até dei o exemplo em sala da questão do banho, né? Quando a gente fica com o banho muito quente, a gente acaba tendo falta de oxigênio e a gente começa a ficar fraco, ruim, justamente porque o nosso pulmão não está conseguindo captar o oxigênio. A mitocôndria, gente, ela tem 3 partes principais, tá? Ela vai ter uma membrana delimitando ela dentro da célula e dentro dela ela tem um líquido, tá? Onde vai ocorrer diversas reações que a gente vai estudar uma por uma depois, que a gente chama de matriz mitocondrial. E a gente tem essa linha azul aqui, é onde ocorrem essas reações, e a gente chama de crista mitocondrial. E esse danadinho aqui tá sempre metido em tudo, né? O ribossomo, gente, ele também tá presente dentro das mitocôndrias, mas a mesma função. A função do ribossomo nada mais é do que produzir proteínas dentro da mitocôndria, tá? Lembrando que as organelas, elas são organelas independentes, elas têm o seu próprio DNA, o seu próprio RNA, possuem os seus ribossomos, então não dependem dos ribossomos da célula para pegar as suas proteínas. Ela é bem independente mesmo. E uma coisa interessante é que dentro de uma célula nunca vai ter só uma mitocôndria. Vai ter várias, e o conjunto dessas várias mitocôndrias se chama condrioma, tá bom? Isso é o que vocês têm que saber por agora sobre mitocôndrias. E para terminar, a gente tem os plastos. Os plastos, gente, vocês já ouviram falar, mas como cloroplasto é o mais famoso de todos que tem na planta e que é responsável pela fotossíntese. Só que não existe só esse tipo de plasto. Existem vários outros tipos, que é o que a gente vai ver agora. Os plastos, gente, eles estão presentes em plantas e algas, tá? Geralmente a função dele é fotossíntese mesmo nesses 2 indivíduos. Na fase embrionária, ou seja, antes dele se tornar um cloroplasto, um leucoplasto, a gente já vai ver isso daqui, ele é chamado de proplasto, ou seja, pró quer dizer de primitivo, antes dele se tornar um plasto verdadeiro. Se ele for um tipo de plasto que vai ser incolor, ele recebe o nome de leucoplasto. E a gente vai ver que aí a principal função vai ser armazenar as substâncias nutritivas, se for incolor. Se for colorido, ele recebe o nome de cromoplasto, que aí vai, dependendo da cor, ele vai possuir uma função específica. Leucoplasto, como eu acabei de falar, armazena substâncias nutritivas. Só que existem várias substâncias nutritivas. Esse cachorro não vai parar de gritar. Acho que não, vamos continuar. Então, se for amido, a gente chama de amiloplasto. Se for óleo, chama de oleoplasto. E assim por diante. Mas isso não é tão cobrado. E também, se vocês verem, a nomenclatura é bem fácil. É o nome do composto seguido por plasto. E temos o cloroplasto. O cloroplasto, gente, ele é colorido, né? Como a gente viu lá em cima. E ele vai armazenar os pigmentos e, dependendo da coloração do pigmento, ele recebe um nome. Exemplo, se o pigmento é vermelho, se chama eritroplasto. Se o pigmento é amarelo, chama xantoplasto.
Se o pigmento é verde, se chama cloroplasto. Esse daqui é o mais famoso de todos. E também o cloroplasto tem a função de absorção luminosa. Vocês vão aprender com a Alessiane, em física, que possuem várias ondas aí de cor. E cada tipo de cloroplasto, ele vai captar uma fonte luminosa. Mas isso não... Podem ficar despreocupados, que vocês só têm que saber que a função é absorção luminosa e armazenamento de pigmentos. Mas é muito legal essa questão das cores. Vocês vão gostar de aprender. Por enquanto é só, gente. Bom estudo!